Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você, e gostaria muito que você me acompanhasse com o que eu tenho para compartilhar hoje com a sua vida. Eu tenho certeza que nesses poucos minutos Deus pode falar profundamente com você e com a sua família, especialmente com você. Eu creio que, apesar de termos experiências e palavras onde Deus fala, e nós ouvimos e pensamos, poxa, isso aqui fulano tomara que esteja ouvindo, tomara que esteja entendendo. Acredite, Deus sempre está preocupado em falar com você. Com o outro, Ele dá conta, pode ficar tranquilo. Deus quer falar com... Se você está aqui hoje, é porque é com você que Ele quer falar. Se fosse com o outro estaria aqui. Fique em paz, Deus sabe o que faz. Talvez a gente fique pensando, poxa, tomara, está aqui do meu lado, tomara que escute. Ou está lá em casa, podia estar aqui. Meu irmão, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Eu quero que você repita isso de todo o seu coração. Deus quer falar comigo. Amém? O tema dessa mensagem é um salva todos. Não sei se você lembra, alguns lembram menos, porque faz muito tempo mesmo, quando você era criança. Tinha uma brincadeira esconde-esconde. Quem aqui brincou de esconde-esconde aqui? Alguém brincou de esconde-esconde? Olha, esconde-esconde é atemporal, né? Tem alguns com cabelinho branco aí que brincaram de esconde-esconde, tem outros aqui que são novinhos, olha a carinha de bebê do Gustavo, né? Um menino moço, né? Brincou de esconde-esconde, né? As crianças já foram, mas tem adolescente aqui, cadê? Samuel? É o Samuel ou o Davi? É o Davi, né? Eu sempre confundo, desculpa. Você já brincou de esconde-esconde? Sim, porque é uma brincadeira temporal. Já brincou de esconde-esconde, Pedro? Já, né? Aí, ó, vamos para alguém mais velho, assim, mais velho aqui. Calma, fiquem tranquilo, não vou. Mas todo mundo sabe o que é o esconde-esconde. Eu não sei se você sabe da melhor regra do esconde-esconde. A melhor regra do esconde-esconde, para mim, era o quê? Um salva todos. Uai, meu Deus! Quando eu estava me escondendo, era incrível essa regra. Porque se eu fosse pego, eu torcia para que o último a ser pego. Se você não sabe qual é essa regra, é o seguinte: todo mundo se esconde e alguém conta. E quem conta tem que encontrar os outros. Porém, ele pode encontrar todos. Se o último conseguir bater e gritar um salva todos, ou salva todos, depende do lugar da região que você jogava, né? Mas um salva todos, quem contou volta a contar, e aqueles que ele encontrou não valeu nada, porque um salvou todos. Isso é incrível. Eu amava essa regra quando eu não estava contando, né? Porque quando você está contando, você detesta essa regra. Você se esforça, você procura, você dá uma de MacGyver, ninja, sabe? Você vai andando assim, ó, procurando nos lugares assim, encontra um, encontra o outro, mas o último te escapa, vem e bate. Não valeu de nada, porque um salvou todos. E você fala, era uma indignação. Um salva todos. Essa regra, esconde-esconde, coisa de quê? Quem teve uma saudade agora de ser criança? Bateu uma saudade de ser criança? Bateu, né? Era gostoso, né? Quando acabava a luz na rua, acabou a luz na rua, era esconde-esconde na certa. O bairro parava, todo mundo esconde-esconde agora, e uau! Eu lembro um dia que um amigo meu, brincando de esconde-esconde numa construção, abriu aqui a cabeça, tinha um ferro assim, e ele correndo para salvar todo mundo, rebentou a cabeça aqui. É uns pequenos acidentes que hoje no videogame ninguém faz, né? Não faz. Mas acontecia, né? Tá vivo, graças a Deus. Não sei se ele continua ação, né, da cabeça, mas ele está vivo. Agora, talvez no contexto do esconde-esconde, um salva todos é terrível. Só que existe algo maravilhoso nessa expressão que eu quero compartilhar hoje com você, que talvez faça sentido para nós hoje. Por que nós estamos hoje fazendo um culto da família? Por que nós estamos orando por famílias? Por que a gente quer falar sobre famílias? Por que nós vamos pregar sobre família? E por que nós queremos que Deus faça algo nas nossas famílias? Eu vou compartilhar com vocês algumas histórias, só o resumo delas, que eu conheci pessoalmente. Os nomes estão todos trocados, para que você não saiba. Foram pessoas que eu tive a alegria e ao mesmo tempo a tristeza de conhecer. De certa forma, foi triste por conhecer as histórias, alegre pelo que Deus fez nessas histórias. E talvez isso nos faça pensar um pouco. Tem a história do Pedro, um garoto de 13 anos, preso vendendo droga.
a mãe traficante morreu assassinada por um cliente dela, lá num bar. O pai tinha abandonado a família, também usuário de drogas. Essa é a história do Pedro. Isabela. A Isabela era prostituta. Ela teve um pai ausente, quer dizer, não teve um pai. A mãe era agredida constantemente, diariamente pelo padrasto. O tio abusava dela sexualmente desde os 10 anos de idade. Essa é a história da Isabela. Tem a história da Cláudia, um pouco diferente. A Cláudia é uma moça solteira. Ela tem 35 anos. Ela é profissional, ela é independente. Mas nenhum relacionamento deu certo. E ela não consegue confiar mais nos homens depois de todas as decepções que teve. Tem a história do Roberto. O Roberto, ele é um médico bem sucedido, casado, mas ele tem muitas amantes, muita mesmo, e a mulher sabe, só que ela acha que não vale a pena romper, porque ela tem uma vida boa, e isso ele garante para ela. O pai dele, o pai do Roberto, levou ele num prostíbulo, para que ele virasse homem, quando ele tinha 12 anos de idade, e foi assim que ele aprendeu como se relacionar com mulheres. Ele nunca soube o que é o valor da fidelidade. Nunca. Desde que casou, a mulher sabia que ele o traía. Tem a história da Maria. A Maria é casada há 10 anos, com 2 filhos, trabalha fora, e ela está cansada, pois ela leva a família nas costas. O marido é irresponsável, não ajuda em casa com as crianças, só fica no celular, e agora está com o tal do videogame. Ela chegou à conclusão que parece ser mais fácil, ela chegou à conclusão que parece ser mais mãe do que esposa do seu marido. Tem a história do João. O João é casado, com filhos, perdeu a alegria de ficar em casa. O João não aguenta mais ficar em casa. A mulher está mal-humorada o tempo todo, só discutem o tempo todo por coisas da casa e da organização, e ele não suporta mais a chatice dela. Ele faz de tudo possível para ficar fora de casa. É futebol com os amigos, é bar, é trabalho até mais tarde, mas ele não suporta mais ficar em casa. O que todas essas histórias têm em comum? O que todas essas histórias têm em comum? Vamos lá, não tem resposta errada. Vamos chutar aqui. O que essas histórias aqui têm em comum? O quê? Uma família. Uma família. Seja do Pedro, vendendo droga com 13 anos de idade, ou até da Cláudia, que é uma moça bem sucedida, bem resolvida, sozinha, solteira, ela só não consegue mais confiar em homem, porque ela tem uma história na sua família. Seja do Roberto, que aprendeu o que é o relacionamento com uma mulher em uma zona, enquanto o pai levou ele para virar homem. Seja o João, que não suporta mais chegar em casa. Seja a da Maria, que carrega a família nas costas, porque o marido, ele é um escorado. Seja a Isabela. Todos têm ou tiveram uma família. E a dor, a dificuldade, o sofrimento que eles carregam hoje na sua vida, nasceu em uma família. Ou a sua atual, ou a anterior. E por isso que eu quero que você entenda essa mensagem. Todo o projeto de Satanás, na nossa geração especialmente, mas na história da humanidade, aconteceu ferindo e atacando famílias. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus para a humanidade é um projeto através de uma família. Se você não sabia disso, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele estabelece não somente a humanidade, Ele não estabelece somente uma criatura homem e uma criatura mulher, Ele estabelece uma família, Ele cria uma família. E quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está querendo dizer assim, olha, eu estou criando não somente um ser humano, uma criatura, uma espécie, eu estou formando uma família. O primeiro critério, o primeiro estabelecimento, a constituição de Deus a respeito da família, está sustentado no caráter dele mesmo, de quem ele era, e Deus é família desde a eternidade. Quando ele diz façamos, lá na criação, ele mesmo está falando no plural dele mesmo. E de quem que ele está falando?
Deus está falando dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 em 1, que desde a eternidade já eram família, e o caráter de Deus é transposto à humanidade, porque nós não somos seres humanos, mais do que seres humanos, nós somos família, nós viemos de uma família, nós temos uma família, nós vamos para uma família. O projeto eterno de Deus, de todos os nomes que Deus poderia dar, clã, tribo, agrupamento, não sei, ele decidiu chamar os seus filhos de quê? De família. O título que Deus decide assumir no Novo Testamento, depois de ter recebido vários nomes no Velho Testamento, ele decide ser chamado de Pai, e nós somos os seus filhos. Deus tem algo com família. Família talvez seja uma das maiores expressões do alvo e do propósito de Deus para a humanidade. O problema é que, da mesma forma como Deus quis manifestar o seu caráter, a sua intenção, o seu projeto, o seu amor, através de uma família, quem é que Satanás mais ataca? Quem? A família. A família é o maior e o principal projeto de Deus para a humanidade, por isso que o diabo investe todas as suas energias e suas forças para destruir a sua. Satanás não quer que a sua família dê certo. O diabo não quer de jeito nenhum que sua família dê certo. E ele faz de tudo para isso. Ele deturpa o coração do homem, ele deturpa o coração da mulher, ele fere os filhos, ele fere a esposa, ele fere o marido. Nós somos ludibriados pelas estratégias dele para a gente ter uma formação totalmente desestruturada e ferida e machucada e desconexa com aquilo que Deus tinha para nós, porque quando o diabo consegue destruir o nosso coração, o nosso apreço, o nosso afeto pela família, ele destrói em nosso coração a esperança pelo projeto de Deus na nossa vida. Eu já conheci pessoas que não conseguem se relacionar bem com Deus pelos traumas que ela tem com o pai. Porque quando ela está no culto e a gente diz, olha, Deus é o seu pai, aquilo faz ela sentir um nojo. Porque quando ela lembra do pai que ela teve, e associar Deus a um pai, é terrível para ela. E o diabo vence mais uma vez. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas tem um pesquisador americano da década de 60, hoje existem outras teorias muito mais avançadas, mas ele chegou a uma que ela é muito simples de entender e serviu de base por muitas décadas para os principais estudos de comportamento humano, que é o Maslow. Maslow chegou à conclusão, depois de estudar vários anos, comportamento humano, um psicólogo, acadêmico, estudioso, pesquisador. Ele chegou à conclusão que o homem tem necessidades imutáveis em toda a história, em toda geração, em toda cultura. O ser humano tem necessidades iguais, das mais fortes, das mais fundamentais, para aquela menos, enfim, daquelas que são instintivas, daquelas que são do desejo da alma e do coração dele. E Maslow decide criar uma grafia para ilustrar isso, e ele cria a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow, ela mostra camada por camada, onde na base tem uma coisa, depois tem outra, depois tem outra, até chegar no topo da pirâmide, quais são as necessidades humanas. E Maslow mapeia, identifica que na base da pirâmide, o homem tem a necessidade fisiológica. Qual é a primeira necessidade do ser humano? Comer, dormir, é o corpo. O corpo tem que ser atendido. Você precisa comer, você precisa se nutrir, você precisa descansar, você precisa se hidratar. Sem o corpo não tem como a gente viver, fechou? Todo mundo entendeu isso? E aí Maslow vai para a segunda camada da necessidade do coração humano, da vida humana. E ele chega e ele vai avançando. Mas é interessante que em cada uma dessas camadas nós começamos a perceber alguns padrões. Primeiro é necessidade fisiológica. Aí depois vem necessidade de pertencimento, de fazer parte. Depois tem necessidade de afeto. Depois tem necessidade de reconhecimento. E assim a pirâmide vai indo. E nós podemos perceber em cada uma das camadas que o principal lugar, ou a principal instância, ou o principal ambiente, onde o ser humano consegue suprir todas aquelas necessidades, onde é? Onde é? Na família. Qual é o primeiro lugar que supriu as necessidades do teu corpo? Qual é? A família, não foi a tua mãe? Claro, pode ter alguém aqui que, um pouquinho diferente, talvez alguém amamentou, teve uma ama de leite, não sei, foi o mucilon, não sei. Mas em regra, qual é a regra principal? Nós somos supridos fisiologicamente no começo por quem? Por uma mãe, pela família. O bebê, o primeiro sinal de necessidade do corpo dele, ele só tem alguém para recorrer, a sua família.
Então a primeira coisa que a gente entende, minha família me supre. Aí vem depois, afeto. Qual é o principal lugar onde nós somos supridos, ou deveríamos ser, em afeto? Família. Família. Onde que recebemos os primeiros abraços? Onde que recebemos os primeiros carinhos? Onde é que recebemos os primeiros sorrisos? É na nossa família. Reconhecimento, necessidade de reconhecimento. Onde é, gente, que a gente é encorajado e a gente é elogiado? Vem aqui, Juninho, vem aqui, vem. Mostra aqui para todo mundo que você sabe falar. É assim ou não é? Não foi lá na sua casa, teu pai, tua mãe, te mostrando para os vizinhos o quanto você sabia fazer tal coisa? A primeira embaixadinha que você bateu e teu pai falou, olha, bate aqui embaixadinha para todo mundo ver, vai lá. Aí você bate embaixadinha lá, aí o pai fala, campeão. É na nossa casa que o primeiro encorajamento, o primeiro afeto, o primeiro reconhecimento a gente tem. Quando o diabo destrói a família, ele destrói o nosso principal senso de que estamos sendo cuidados. Ei, alguém está entendendo aqui? Ele destrói o nosso principal senso de que temos afeto, temos cuidado, temos encorajamento, somos reconhecidos, estamos sendo providos. As principais necessidades do ser humano eram para ter sido supridos ou foram criados para ser supridos na nossa casa. Quando Satanás destrói a nossa família, ele está destruindo o que há de mais precioso na nossa vida. O diabo sabe como destruir, ele já é especialista em comportamento humano, ele sabe de tudo. Quando ele quer destruir a sua vida, ele destrói a sua casa, ele quer destruir a sua família, a relação com a sua família. Agora, eu quero que nós entendamos isso. A família é a peça central da sociedade, mas mais do que isso, a família é a peça central do projeto de Deus na nossa vida. E eu sei que para muitos falar nesse tema dá agonia, porque você quer fugir desse culto. Fala, não acredito que eu vim no culto errado. Sabe por quê? Porque provavelmente você está passando por uma batalha familiar, onde você está sentindo angústia, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Deus tem um projeto para a sua casa, para a sua família, e Ele quer continuar sendo Deus da sua família, amém? Ele quer salvar a sua casa. E eu sei que existem circunstâncias em que a gente não consegue acreditar que seja mais possível, mas assim como o principal alvo de Satanás é a família, Deus está disposto a fazer de tudo para que a sua casa seja restaurada, para que seu coração seja restaurado, para que a sua família, o seu lar seja restaurado. As nossas casas correm perigo, a nossa família corre perigo. Na verdade, talvez você está aqui hoje como resultado de uma família destruída, de uma família disfuncional. Talvez você não tenha uma história de um bom exemplo de pai, de um bom exemplo de mãe. Talvez você não tenha uma história familiar, e talvez você hoje é fruto de uma história manchada na família, e talvez muito do que você vive hoje na sua realidade, no seu casamento, com seus filhos, ou da história que se desenrolou da sua vida, já é fruto de uma história que não vem bem desde antes, lá com seus avós, enfim. O que eu quero dizer é que não importa o que aconteceu, importa o que Deus vai fazer a partir de você, se você estiver disposto a viver o que Ele tem para a sua vida. Só o Evangelho pode restaurar famílias. Eu preciso te dizer essa verdade nua e crua. Existem muitas coisas e muitos recursos que podem ajudar. Existe literatura, existe terapia, existe um monte de coisa, e tudo isso é muito bem-vindo. Mas eu posso te dar uma notícia: só o Evangelho de Jesus Cristo pode salvar uma família. Sabe por quê? Porque só o Evangelho de Jesus Cristo nos faz capaz de perdoar o imperdoável, de acreditar no impossível, de viver milagres. Só o Evangelho de Jesus Cristo nos faz capaz de olhar para alguém que nos traiu e voltar a amar. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de nos fazer restaurar aquilo que é irrestaurável. Alguém está me ouvindo aqui? Meu irmão, ninguém está disposto a pegar uma bomba dessa, a não ser Jesus Cristo, e dizer: olha, assim como eu perdoei os seus pecados, existe algo que você pode fazer pela sua família. Só o Evangelho pode transformar a nossa casa. E quando eu penso em família olhando para a Bíblia, me lembro de uma história. E essa história nos mostra muito bem o que acontece na maioria das nossas casas. E eu queria que você acompanhasse comigo em Ruth, capítulo 1, no verso 1 ao 12. Essa história é linda, mas é uma história que nos ensina 4 lições muito importantes. É a família de Elimeleque. Ruth, capítulo 1,
do verso 1 ao 12, diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Vão, retornem para a casa de vocês, de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não voltaremos com você para junto do seu povo. Não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, preste atenção agora: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto, de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Diga assim comigo: mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Amém? Que história estranha é essa, Ronan? O que isso tem a ver com a nossa vida? Eu creio que a história de Elimeleque e da sua família pode nos ensinar 4 coisas principais a respeito da história da nossa família e da nossa vida, onde todos nós aqui podemos aprender algo tremendo a respeito dessa história. E eu queria que você abrisse seu coração para ouvir da parte de Deus o que Ele tem para falar hoje. A primeira coisa que eu aprendo com essa história, que se aplica a todos nós, é que haverá um tempo de fome. Vai chegar. A fome vem. Elimeleque estava de boa em Belém, cidade dos seus pais, da sua família, onde ele se sentia confortável, onde estava tudo bem, onde estava tudo certo, com sua esposa, com seus filhos, e a vida ia bem. Elimeleque estava lá tocando a vida dele, com seu trabalho, com seu emprego, com sua esposa, e de repente, ele não tinha controle disso, de repente ele não planejou isso, ele não tinha tentado
Não tinha como administrar isso, não tinha como controlar isso. Houve fome. Houve fome. E é interessante que a fome que veio sobre Belém é algo que não aconteceu sobre a família de Elimeleque, aconteceu sobre todos. Todas as famílias de Belém tiveram que lidar com a fome. Todo mundo naquela situação, naquela região, tiveram que lidar com o mesmo problema. E quando eu olho para um problema comum, eu olho para uma grande lição que nós precisamos entender sobre família. Todos nós passaremos na nossa família fome. Diga comigo assim: haverá fome. O que é a fome? A fome representa um momento de mal, um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento de batalha, um momento de escassez. E eu não estou falando aqui financeira somente. A fome representa uma dificuldade. E eu acho interessante que nessa história a fome era comum a todos. Da mesma forma como problemas são comuns a todos. Não há ninguém aqui que não vai enfrentar problemas familiares. A tua família passou, e se não passou, passará por fome. A tua casa passará por fome. A fome representa a dificuldade. A fome representa onde a gente não sabe para onde ir. A fome representa a dúvida, o momento em eu fico, eu vou, eu empreendo, eu não empreendo. Na fome, quem está vivendo numa circunstância onde depende da terra para sobreviver, ele não sabe se muda, ele não sabe se fica, ele não sabe se ele tenta uma outra coisa. Quantas vezes diante das nossas casas, da nossa família, a gente ficou diante dessa situação? Será que eu separo? Será que eu não separo? Será que eu mando esse menino embora? Ou será que eu fico com ele, sabe? Não sei, a gente passa por situações onde nós entramos em conflito e pensamos: o que vai acontecer da nossa casa? O que eu faço? A fome vem. Eu amo a parábola da casa na rocha, que está em Lucas 7, também está em Mateus, porque, se não me engano, Mateus 7, porque ela ilustra exatamente o que eu estou dizendo. Quando a Bíblia conta sobre uma parábola em que alguém construiu uma casa na rocha e outro construiu uma casa na areia, a Bíblia diz que veio uma tempestade para as duas casas. Tanto para quem construiu na rocha, quanto para quem construiu na areia, sofreu a dificuldade. E eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão: você terá dificuldades. Ah, é, Rona? Que bom que você está avisando, não sabia. Eu estou numa dificuldade. Pois é, meu irmão, faz parte. Faz parte o esfriamento, faz parte a falta muitas vezes de amor, são coisas que acontecem com a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar o comportamento do outro, a gente não consegue controlar as circunstâncias. Quantas vezes as nossas famílias passaram por uma situação de se sentirem desestruturadas, balançadas, em choque, por circunstâncias externas? Talvez um desemprego de repente, talvez uma situação que não estavam preparados. As nossas famílias passarão por ataques, haverá fome, meu irmão, não tem como fugir disso. Agora eu preciso que você entenda: não existe família sem problemas. O que existem são famílias que não estão prontas para os problemas. Ei, alguém está me ouvindo aqui? Não existe família sem problema, existe família que não está pronta para lidar com o problema. Elimeleque era um deles. Meu irmão, pega a família mais perfeita que você acha que existe. Por um tempo eu achei que era do William Bonner e da Fátima Bernardes. Até eles separarem. Eu olhava, meu Deus, que coisa incrível, né? Um casal trabalhando há 20 e poucos anos juntos, na mesma bancada, 3 filhos gêmeos, lindos, de repente separam. O que eu quero que você entenda: por mais bonita que pareça ser a família do seu vizinho, do irmão da igreja, todos temos problemas. Eu estou mentindo aqui, gente? Quantos aqui tem família e enfrentam problemas? Levante a mão aqui. Famílias têm problemas, famílias têm problemas, haverá fome. Você não é o único que está enfrentando o desafio, você não é o único que está passando por essa crise no casamento, você não é o único. Eu compartilhava e confidenciava no encontro de casais semana passada. Naquela semana eu tinha tido um momento de crise com a Maiara, sabe, e eu estava lá palestrando para vocês, para casais. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, você tem, todos nós temos. Haverá fome, haverá fome. A questão não é se vem tempestade ou não, a questão não é se vem chuva forte ou não, a questão é onde eu construí as minhas bases, onde está o meu alicerce, estamos preparados ou não? Essa é a questão. E talvez, se você parar para analisar o quanto a tua família está hoje em choque por algum problema, é fruto, com certeza, do despreparo para receber esse problema.
Muito do quanto sentimos as dificuldades não é pelas dificuldades em si, mas porque não estávamos prontos para elas. Não tínhamos estrutura emocional, não tínhamos estruturas de caráter, não tínhamos estruturas em Deus, não tínhamos fé suficiente para seguir em frente, não tínhamos... Ei, alguém está entendendo o que estou dizendo aqui? Tem a ver com a gente. Haverá fome, meu irmão. A fome vai chegar na sua casa. Não estou profetizando maldade, não estou querendo que as coisas ruins aconteçam. O que eu quero dizer é que está na hora de você entender que uma vida precisa ser construída, uma família precisa ser construída e alicerçada na rocha para estar pronta para as dificuldades. E inclusive, se você está numa dificuldade, talvez ainda dê tempo de alicerçar a sua família. Talvez ainda dê tempo de, no meio do furacão, cavar e colocar um pilar. Talvez dê tempo de ir mais fundo e trazer algum tipo de solidez para a sua casa. Mas ela vai sucumbir se ela continuar vulnerável, sem um alicerce correto. O alicerce é a palavra de Deus. A rocha é a palavra de Deus, a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Olha só, uma casa só desmorona na tempestade quando nós não temos bons alicerces. E a sua casa só rui, não pelos problemas que vocês enfrentam, mas pela falta de estabilidade de alicerces. A primeira coisa que a gente aprende com Elimeleque é que vai ter fome para todo mundo. Não chegou só para ele, chegou para todo mundo que estava lá. Chegou para todo mundo de Belém. A segunda coisa que nós aprendemos é que diante desses momentos de dificuldade a gente tem duas opções: permanecer no centro da vontade de Deus ou sair do centro da vontade de Deus. Olha que interessante, quando houve fome, Belém, um dos significados de Belém é casa do pão. Olha que interessante, houve fome na casa da provisão. Mas se houve fome na casa da provisão, vai ter pão em outro lugar? Profeticamente, Belém representa o lugar da presença de Deus, onde Deus estava, o centro da vontade de Deus. Mas no momento de dificuldade, quando era a hora de permanecer, o que o homem fez? Saiu e foi para Moabe. Para quem não sabe, Moabe nasceu, a origem de Moabe nasceu do pecado. Moabe já nasce de um pecado familiar. E isso traz uma ilustração que a gente pode enxergar claramente, que no momento de fome que a nossa família vai passar, nós podemos nos dirigir para Moabe ou permanecer na presença de Deus. Nós podemos nos dirigir para escolher ou buscar uma alternativa pecaminosa, ou a gente pode insistir e continuar buscando em Deus a solução para a nossa casa. A gente pode permanecer na casa do pão, ou a gente pode buscar uma solução fora. Exatamente pelo fato de Elimeleque não estar em Belém, que Ruth e Noemi estavam naquela circunstância. Porque se Noemi, Ruth e Orfa, que eram as viúvas, estivessem em Belém, elas não iam passar necessidade. Por causa da legislação delas, por causa dos parentes que iriam acolher, por causa de todo um aparato, inclusive social, que amparariam elas como viúvas. Mas elas estavam sozinhas em terra estrangeira. O que eu quero que você entenda é o seguinte, meu irmão: não pode de jeito nenhum, diante do momento de fome, por causa do desespero, buscar qualquer alternativa que não provenha de Deus. E é isso que a gente faz. Quantas vezes na hora do desespero a gente ouve conselho errado, fala com pessoas erradas? Quantas mulheres feridas e magoadas com seus maridos escutam as suas amigas que tiveram seus casamentos fracassados dizendo: vai, separa mesmo, vai ficar com esse traste? É em Moabe que a gente não vai encontrar a solução para a nossa casa. Não é ouvindo os nossos amigos que são promíscuos, mostrando pornografia, que a gente vai salvar a nossa família. É óbvio que em Moabe tudo vai sucumbir. Se está tendo fome em Belém, meu irmão, não é em Moabe que você vai salvar a sua casa. Meu irmão, se com Deus a gente tem alguma dificuldade, sem Deus é impossível. Se com Deus a gente vai passar por tribulações, sem Deus a gente está frito. E é no momento da dificuldade que a gente deve correr exatamente para o centro da vontade de Deus. E muitas vezes o centro da vontade de Deus vai simbolizar em permanecer. Muitas vezes. Permanecer. Moabe representa as soluções alternativas que não provêm de Deus. Moabe representa o plano do homem, a intenção do homem, os planos do homem. Moabe representa as alternativas que o mundo nos dá, mas elas não salvam a nossa casa. Moabe representa o pecado na nossa família.
E Deus está nos convidando a permanecer. Quando nós estamos com Deus, meus irmãos, nós temos recursos para vencer o dia mal. O dia mal vai vir, mas quando estamos com Deus, nós temos recursos para vencer o dia mal. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Quando a gente sai do centro da vontade de Deus, aí sim que a gente está frito. É aí sim que a gente está lascado. Mas eu aprendo uma terceira coisa com a história de Elimeleque. A escolha de um afeta todos. Diga comigo, a escolha de um afeta todos. Sabe o que é interessante? Que Elimeleque foi que conduziu essa família. E por causa da decisão de Elimeleque, que morreu, todo mundo sofreu. Todo mundo sofreu. Quando nós olhamos para nossas histórias familiares, possivelmente a gente vai encontrar algo parecido assim. Quem aqui não tem a história de uma família em que um pai traiu, um avô traiu a avó, né? E a partir daí tudo sucumbiu? Quem aqui não tem história de uma mãe que pisou na bola, e a partir daí o casamento dos avós ruir, os filhos já nasceram no divórcio, os outros brigaram, já queria dividir a herança, criou um racha na família, um queria o lote, outro não queria o lote, outro queria a herança, outro queria isso, e a partir daí tudo sucumbiu? Quem aqui não tem uma história onde uma pessoa cometeu um tropeço e todos hoje sofrem feridos por causa disso? Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Pergunte para uma família que tem, por exemplo, alguém usuário de drogas naquela casa. Pode haver amor e respeito pelo casal, pode ter irmãos que ainda acreditam, mas a escolha de um afeta a vida de todos. A escolha de um afeta a vida de todos. Pode ter mulher na igreja, filho na igreja, mas se o homem não consegue ter uma vida com Deus, a casa toda sofre. Pode ter um homem querendo Deus, mas se tem uma mulher que não quer, a casa toda sofre. Pode ter um casal querendo Deus e outro filho querendo Deus, mas se tem um que está lá na droga, está na bagunça, está na coisa, toda a família sofre. Estou mentindo ou não, gente? A escolha de um afeta a todos, porque há amor, há afeto, há preocupação, e nós sofremos uns pelos outros, nós nos magoamos uns com os outros. Ei, pais, escutem, você acha que o teu filho não está recebendo como se fosse nele, esses insultos que você faz para o seu cônjuge? Você acha que quando tua esposa, você esposa, fala do seu marido, e os seus filhos ouvem, você acha que eles não estão sentindo isso também? Você acha que aquilo que você está dizendo para eles, de alguma forma, para o seu cônjuge, não está afetando a vida dos seus filhos? Você acha que algo não está mudando no coração deles por causa disso? Cada briga, cada xingamento, cada desrespeito, o erro de um afeta a todos. É isso que a gente precisa aprender, família. É dolorido, é amargo dizer isso, mas é a verdade. Um pode destruir uma casa inteira. Ou quantos aqui não tem a história de alguém que sabe que o pai alcoólatra desgraçou a família inteira? Que é muito comum essa história. Todo mundo aqui deve ter um contato com alguém, ou conhece alguém, ou passou na sua vida a situação de um alcoólatra na casa. Aquele alcoólatra, sabe, que às vezes achava que não era, mas todo dia tinha que tomar um pouquinho, não relaxava se não fosse uma cerveja, se alterava, discutia, batia, brigava, e de repente toda a família foi machucada por causa disso. Os filhos perderam respeito pelo pai, a mãe ficou ferida e machucada, enquanto, fora as agressões verbais ou físicas, não sei, toda a família sofre. Eu conheço uma história de uma mãe que tinha uma família perfeita, com filhos perfeitos, estava indo tudo bem, mas ela abriu uma brecha no seu coração. Ela não tinha uma intenção má, mas ela acabou abrindo uma brecha no coração e traiu seu marido. Traiu. Estava num momento de fraqueza e aquela mulher traiu seu marido. E ela se arrependeu, ela ficou mal. Mas a família nunca mais foi a mesma. Eles olhavam para o pai, os filhos olhavam para o pai, gostavam tanto do pai, amavam tanto o pai, que saber que a sua própria mãe tinha traído seu pai, isso feriu eles de tal forma, que eles perderam o respeito pela mãe, perderam o valor, a família começou a se destruturar, e uma família que poderia ter dado muito certo, pelo erro de um, afetou a vida de todos. Hoje a história dos 3 filhos, nenhum consegue ter um relacionamento saudável, nenhum consegue construir uma família de confiança, porque eles não conseguem mais acreditar em família depois de terem visto o que a mãe fez com o pai. Isso fica cravado no nosso coração se não for curado e transformado por Deus. Muitos de nós sofremos por coisas que carregamos da história da nossa família, e a gente não consegue restaurar ou viver diferente na nossa casa, porque no nosso inconsciente parece que nós fomos destinados a isso.
Se você sofre com rejeição, você vai sempre ter uma necessidade de carência. Se você sofre com traição, ou conhece uma história de traição na sua casa, você sempre vai ser alguém desconfiado. E assim nós sempre vamos ter uma tendência muito forte a duplicar para a história da nossa casa aquilo que nós vivemos na nossa família. Isso vai ferindo, vai machucando, vai destruindo. Agora, existe algo que nós precisamos entender. Quando eu falo que a escolha de um afeta a todos, isso é uma frase de responsabilidade. Você precisa entender que o que você faz, o que você decide, o seu comportamento, o seu posicionamento, pode destruir a história de todas as gerações seguintes da sua família. Claro que Deus faz tudo novo, Deus pode restaurar, Deus pode transformar, mas você tem o poder de estragar a sua família. Isso é pesado, mas é importante você saber. As tuas decisões afetam a sua casa. Por causa da escolha de Elimeleque, toda a família dele sofreu. Mas eu tenho uma boa notícia. Da mesma forma como a escolha de um afeta todos, a frase se repete para o positivo: a escolha de um afeta a todos. Se Elimeleque tomou a decisão e estragou uma família, a decisão de Ruth salvou uma família. Alguém está entendendo o que eu quero dizer aqui? Um salva a todos. Isso é maravilhoso do Evangelho. Assim como nós podemos olhar a responsabilidade, o peso da responsabilidade de saber que um pode ter destruído uma família ou estar destruindo uma família, nós podemos acreditar que assim como um estraga, um pode consertar, um pode salvar. Um só precisa ter um para que seja um canal de bênção e do agir de Deus na sua casa, e a sua casa ainda tem jeito. Amém? Eu amo o Salmo 128 porque ele é uma promessa para um homem. Mas olha o resultado dessa promessa. Salmo 128, verso 1 ao 4. Como é feliz que teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Um pode salvar a sua casa. A escolha de um pode transformar tudo. Mas talvez a principal lição dessa história é essa, a quarta. Como Deus espera que nós vivamos a restauração? Como é que Deus salva uma família? Como é que uma família pode ser reestruturada? Como é que uma família pode ser transformada? Talvez você está aqui me ouvindo hoje e nem você acredita mais na sua família. Pode ser que você ache que não tem mais jeito. Ou talvez você está aqui, está ouvindo, você está começando a tua história familiar. Os filhos vão vir, não importa. Se você está precisando hoje de restauração ou não, eu quero que você guarde, porque talvez um dia você precise. Mas existe um caminho para a restauração. Qual é o caminho para a restauração? Esse caminho, ele se repete por toda a palavra de Deus. Ele é ensinado na doutrina do Novo Testamento, ele é ensinado no Evangelho, ele é ensinado por Paulo, ele é ensinado de algumas formas no Velho Testamento, e Ruth faz ele. Ruth, e a história de Ruth aqui manifesta o mesmo caminho de restauração que todos nós precisamos trilhar. Se você quer restaurar algo, você precisa passar por esse caminho. E o caminho da restauração é muito simples, ele começa com o arrependimento. Toda restauração começa com arrependimento. Mas eu quero te contar qual é o arrependimento bíblico. Olha como nós podemos enxergar ele. Ruth capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as duas noras para a sua terra. Sabe o que é arrependimento na palavra de Deus? Mudar de direção, mudar de mentalidade, dar um giro de 180. Arrependimento não é o que muitos pensam. Remorso é esse olhar para os erros que cometeu, ou que cometeram, ou que aconteceu, e ficar lamentando e chorando: oh céus, oh vida, minha família, minha desgraça, casei errado, fiz isso, fiz aquilo, sabe? Meu irmão, isso não vai mudar a história da sua família. O que já foi, já foi. Quantos aqui já não pensaram: meu Deus, se eu tivesse escolhido melhor, não estaria nessa? Ai meu Deus, onde que eu estava com a cabeça quando eu deixei isso acontecer? Eu queria voltar atrás do dia que eu fui fraco e cometi aquele erro. Meu irmão, não tem como voltar, já era.
Erros cometidos não podem ser apagados. Se você escolheu errado, se você traiu, se você não perdoou, se você se magoou, se você ofendeu, se você disse que não devia, qualquer erro que você tenha cometido na sua vida, não tem como voltar, mas tem como corrigir. Arrependimento não se trata de não existir mais o erro. Arrependimento se trata de construir uma nova história a partir de um erro. Alguém está me ouvindo aqui? Arrependimento tem a ver com algo novo. Arrependimento não é o remorso é algo que está o tempo todo lidando com o velho. Arrependimento é esquecer do velho e mudar de direção. Você não vai conseguir apagar esse erro que você cometeu. Você não vai conseguir fingir que você nunca casou. Você não vai conseguir apagar da memória a ofensa que ele te deu, ou a traição que ele fez, ou os xingamentos, os desrespeitos que ela deu. Não tem como, mas tem como construir uma nova história. Arrepender-se é isso. A palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade. Se está andando para um lado e de repente mudar para o outro, sentido totalmente oposto. O primeiro passo bíblico para a restauração de qualquer coisa, especialmente da sua vida, mas será da sua família, é arrependimento. E arrependimento é maravilhoso, porque ele não pode ser expresso por palavras, ele deve ser vivido em atitudes. O arrependimento bíblico não é sobre o que sai da sua boca, mas é o que você demonstra com a sua vida. Sabe o que é arrependimento? É dar meia volta, caminhar em outra direção e mostrar que está arrependido enquanto se caminha. Talvez você gostaria de dizer para sua esposa: meu amor, eu nunca mais vou ser desse jeito, eu nunca mais vou fazer desse jeito, eu posso te dar uma dica? Não precisa falar, talvez fale, não tem problema, mas isso não é o mais valioso. O mais valioso é como será essa semana. Como é que vai ser seu comportamento segunda, terça, quarta, quinta? Como será o seu mês? Como será o seu ano? Quais atitudes práticas você vai demonstrar que há arrependimento de verdade? Arrependimento é mudar o curso da nossa história, estar disposto a fazer o que nós estamos fazendo. É fazer diferente. Para restaurar a nossa casa, nós vamos precisar nos arrepender. E arrepender é fazer diferente. Diga comigo: arrepender-se é fazer diferente. Se estava indo, não vai mais. Se falava, não fala mais. Se fazia, não faz mais. É isso. Se mudou no coração ou na boca, mas continua na prática, não mudou. Arrependimento é fazer diferente. O segundo passo da restauração, e numa família, isso é essencial, é a aliança. Talvez a parte mais preciosa dessa história é essa. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ruth, porém, respondeu. Eu quero que você olhe para essa cena. E talvez alguém já viu essa cena na sua vida. Ou você já vivenciou ela, ou você já viu seus pais passando por ela, ou você conhece alguém que já passou por ela. Alguém olha para o seu outro alguém, que no caso aqui é uma sogra para uma nora, mas talvez seja uma esposa para o marido, marido para a esposa, e diz o seguinte: vamos cada um para o seu canto, que é melhor? Talvez você já tenha passado por essa situação. Vamos para cada um para o seu canto? Acho que é melhor. Foi isso que Noemi fez. Noemi falou: olha, nossa vida está desgraçada, está tudo errado, está ruim, eu estou infeliz, está tudo errado. Fala o seguinte: eu vou para um canto, você vai para o outro. Meninas, e ainda parece que ela estava sendo muito sábia na sua escolha, porque olha que bondade na palavra dela, né? Filhas, vocês são jovens, para que ficar com uma velha? Vai lá, toca a vida, casem-se de novo, comece a vida, recomece. Vai para lá, eu vou para cá. E parece ser o melhor. Parece. Sabe que eu preciso te dar uma notícia. Às vezes, o rompimento parece ser o melhor. Diga comigo: parece. Se eu pegar uma folha aqui agora e eu colar ela, não precisa ser uma cola muito boa não, pode ser uma cola branca mesmo, de papel aqui, que é boa, né? Para papel é boa, né? Se eu colar 2 folhas de papel aqui e ela secar de verdade, assim como um casamento que se estabelece, bom ou ruim, seja bom ou ruim, não estou dizendo qual é o critério do casamento. Um casamento, quando eu separo essas folhas, nunca mais ficará igual. Pode ser que eu tire com jeitinho, pode ser que eu fique aqui, sabe? Quem já tentou separar folha colada? Você vai
Eita, um furinho, dá para guardar, dá para segurar. Aí você vai tentando. E no final você pode até ter novamente 2 folhas, mas nunca mais serão as mesmas. Meu irmão, não existe separação intacta. Não existe. Corações são feridos, pessoas ficam feridas, histórias são manchadas. E sim, Deus pode começar algo novo. Deus pode começar algo novo, mas nunca será mais fácil. Parece ser mais fácil, mas nunca será. Agora o ponto é que existe algo que está além, que é superior, é uma virtude superior. É o que Ruth encontrou com sabedoria. Ruth manifesta uma virtude superior. Ela diz, olha, diante de uma situação onde o melhor, claramente, é a separação, eu escolho a aliança. Ruth escolheu o improvável. Ruth escolheu o que parecia não ser o melhor, o pior. Porque Ruth era jovem, tinha uma nova vida que ela poderia começar na sua cidade natal, na sua história. Ela poderia encontrar um outro marido e tocar a vida, e inclusive cortar relacionamentos com aquela velha azarada. Porque Deus não livra essa tal de mulher Noemi. Morre todo mundo que está perto dessa mulher, credo. E talvez tem gente que olha para a sua família, para o seu cônjuge, e chega à conclusão: o problema da minha vida é esse cara, o problema da minha vida é essa mulher. E assim somos nós quando nós estamos mal, quando a gente está em crise, quando a gente está numa situação ruim. E talvez pareça o melhor, mas Ruth, contra tudo e contra todos, e contra a improbabilidade, ela diz: não insistas que eu te deixe, aonde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus, a tua vida será a minha vida, mas eu não te deixo. E ela, na maior loucura, decide estabelecer uma aliança. O que ela fez verbalmente naquela frase foi estabelecer uma aliança, dizendo: olha, eu vou lutar até o fim. Alguém está ouvindo o que eu quero dizer aqui? Eu vou lutar. E talvez hoje essa aliança precisa ressurgir no coração de alguém, em relação ao seu filho talvez. Tem gente aqui talvez que não vê a hora dos filhos irem embora de casa, porque já desistiu. E óbvio, será bom que os seus filhos um dia cresçam, amadureçam e vão embora. Mas não desista deles. Não desista de orar por eles. Não desista de que eles sejam homens e mulheres de Deus. Não desista de acreditar neles. Talvez tenha alguns aqui que não vê a hora, ao contrário, dos filhos irem embora para separar logo, porque o que sustenta o casamento por enquanto são os filhos. Ou talvez alguém já está no caminho de dizer: olha, já até conversamos, acho que cada um vai para o seu canto, é melhor, já estamos vendo. E eu talvez eu possa até concordar com os olhos naturais de que é o melhor. Mas eu nunca vou conseguir concordar espiritualmente, porque eu acredito no improvável, eu acredito no pior sendo transformado. Eu ainda acredito que o Evangelho pode restaurar a vida de qualquer pessoa que esteja disposta a começar de novo. E Ruth estabelece uma aliança, e ela diz: não te deixo de jeito nenhum, eu não te deixo. Eu e a Mara tínhamos 6 meses de casados, e nós estávamos vivendo aquele momento de pior crise da nossa vida. Eu já contei aqui, chegou um dia em que nós não tínhamos o que comer literalmente, a não ser um punhadinho de arroz e uma sacolinha de quiabo que nós tínhamos ganhado de alguns irmãos da igreja. Nós não estávamos contando para a nossa família a situação que a gente estava, apesar deles saberem que não era nada boa. E nós tínhamos 6 meses de casados. Nós morávamos, a igreja era na periferia de Cascavel, lá no bairro Santa Cruz, era um salãozinho alugado, dá 1/4 disso, menor que isso, bem menor que isso, 1/4 disso mais ou menos. E em cima havia uma estrutura que não era um apartamento, era tipo um sótãozinho, um negocinho lá, e tinha um banheiro no meio dele. Mas era um quadrado vazio, com um fosso aberto no banheiro, assim. E nós, para ajudar a igreja, nós nos mudamos para lá, para morar lá. Porque era uma forma de a gente pegar o aluguel que a gente pagava e conseguir pagar o aluguel da igreja, e a gente foi morar lá. Mas nós estávamos vivendo uma crise tremenda, eu não recebia, eu trabalhava comissionado, como vendedor comissionado, isso foi em 2013, e eu estava há meses sem ganhar, o meu patrão não me pagava, as vendas também não iam muito bem, o que eu vendia não recebia. A Maiara era estagiária, ela estava lá estagiando, já estava no 5º ano da faculdade de Direito, e ela recebia uma bolsa estágio de R$400, a mensalidade da faculdade dela era R$370, era essa a nossa vida. Eu estava fruto de um problema grave que eu passei na minha vida, nós tínhamos dívidas enormes, e essa era a nossa realidade.
Eu não tinha R$1 no meu bolso, não tinha um cartão de crédito, não tinha um limite, não tinha nada. Nós vivíamos com o que eu conseguia vender, quando vendia, e com a bolsa da Maiara. E chegou um dia que eu achei que isso não ia acontecer na minha vida, porque na vida da minha família, nunca tinha acontecido, apesar de a gente ter vivido crises tremendas. Sempre Deus provia, milagrosamente. Mas chegou o dia em que a gente não tinha o que comer. Não tinha vírgula, tinha arroz e quiabo. Mas a Maiara, sem querer, porque a Maiara sempre me honrou, e ela sabia o que a gente estava vivendo. Mas ela foi assim, ela foi natural. Ela falou: Rona, não tem sal, tinha que comprar um sal. Ela falou assim, displicente, assim, normal, Rona, tem que comprar um sal. Meu irmão, eu não tinha para comprar um sal. Eu não sei o que você, se você sabe o que é isso, é não ter para comprar um sal. Na época, devia custar 75 centavos. Um sal, porque eu lembro que eu estava procurando R$1 e eu não tinha R$1. Eu não tinha R$1. Eu não tinha um cartão de crédito com R$1, eu não tinha limite no banco para R$1. Eu não tinha moeda de R$1 em casa, eu não tinha R$1. E a minha esposa pediu sal para a gente poder almoçar. E eu não tinha. A esposa que há 6 meses atrás estava na casa da sua mãe, e no mínimo comida ela tinha, agora estava na minha casa, passando necessidade. Foi o pior dia da minha vida. Naquele dia nós choramos. Nós choramos muito. Porque eu saí e eu fui pedir fiado na mercearia da frente da nossa casa, na frente da igreja. E foi de Deus aquilo. Foi dolorido, mas foi de Deus. Mas me negaram o sal. Eu pedi o sal fiado. Eu falei: olha, tinha como pegar um sal aqui? Eu não sei se o cara não acreditou. Eu falei: quem não tem dinheiro para comprar um sal? Eu falei: olha, tem que pegar um sal, eu venho amanhã. E aí eu acerto, aquele negócio meio constrangido. Eu falei: ah, não vai dar, não, a gente não faz fiado. Ela apontou para a plaquinha assim. Eu voltei para casa e consegui passar na casa do vizinho, e ele nos emprestou, nos deu uma xícara de chá de sal. Mas eu cheguei em casa, nós choramos, mas nós choramos. Coincidentemente, naquela tarde, a minha sogra foi em casa, e ela viu o que a gente estava passando. E é natural, minha sogra ama a filha dela, e no impulso, sem querer, eu estava no quarto, e a minha sogra falou para Maiara: Maiara, é isso? É isso? Vem para casa. E eu ouvi algo que salvou a minha vida. Do quarto, que nós não tínhamos quarto, era um PVC que nós tínhamos feito de madeira. Eu ouvi a Maiara falando: mãe, eu entendi errado, você está insinuando que eu me separe? Eu não casei para separar. Eu vou até o fim da vida com esse homem. Eu vou até o fim. Aquilo salvou a minha vida. Aquilo fez nascer algo em mim, que eu falei: eu preciso honrar esse voto. Eu preciso honrar essa mulher. Eu preciso dar um jeito. Eu não posso ter tirado a menina da casa dela para não ter sal. Eu vou dar um jeito. Mas aquela aliança salvou o nosso casamento. Naquele dia tudo podia ter acabado, mas em 6 meses de casamento, no pior da nossa história, a minha mulher me amou. Não me abraçando somente, não me encorajando, não dizendo: eu te amo, seu lindo. Ela só disse que ia lutar até o fim, e isso bastou. Eu sei que algumas coisas são loucas. Qualquer pessoa racionalmente falaria: filha, vai para casa, está passando fome, esse menino não sabe o que está fazendo. E eu concordo. Naturalmente eu era um louco, se fosse ver. Eu não tinha como ter tirado a minha esposa da casa dela. Eu não tinha como ter me casado. Eu não poderia ter me casado racionalmente. Mas aquela aliança salvou contra tudo e contra todos. Contra qualquer conselho racional. Aquela aliança salvou a nossa casa. Naquele momento foi como uma unção que foi derramada na nossa casa. E algo liberou. Eu não preciso nem te contar, que eu já contei várias vezes isso. 2 meses depois, a gente fez um voto de doar todo o salário que a Maiara tinha em oferta. Os únicos R$400 que a gente ganhava, ela ofertou. Naquele mês ela passou no exame da ordem em primeira fase. 3 meses depois ela passou na segunda fase. 6 meses depois ela tinha sido contratada. 7 meses depois eu fui contratado no emprego que eu nunca imaginarei conseguir ter na minha vida. Menos de 1 ano depois, nós vivíamos uma realidade totalmente diferente do que aquele dia que não tinha sal. Só por uma coisa: alguém que decidiu
construir a sua casa na rocha. E naquele dia foi a minha esposa. Quando contra tudo e contra todos, disse: eu não me separo. Eu vou até o fim. Teu filho precisa de você, mulher. Vá até o fim por ele. Filhos, não desistam dos seus pais. Eu sei que às vezes dá vontade, mas não desista dos seus pais. Maridos, esposa, façam de tudo, procurem aconselhamento, procurem ajuda, mas salvem as suas famílias. Uma aliança pode mudar tudo. Mas o último passo da restauração, o último passo para que a gente tenha uma história totalmente, definitivamente restaurada, é a rendição. Ruth, no capítulo 3, no verso 9, eles voltam para Belém, e lá em Belém, uma história nova começa. Ela encontra um homem, Boaz, que inclusive era familiar, parente, que tinha inclusive o direito de resgatá-los, e era um homem rico, e a história delas é mudada. E agora Ruth, viúva, sozinha, tinha uma família, um marido. Noemi voltou a sorrir. Mas nessa história de romance tem algo muito bonito da parte de Ruth. Quando ela conhece Boaz, esse novo marido, acontece um diálogo. E ele pergunta assim: quem é você? Ela responde: eu sou sua serva, Ruth. Disse ela: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Talvez você não vai entender nada disso, você não precisa entender. Há uma questão legal aqui, que o parente mais próximo tinha a obrigação de se casar com as viúvas dos seus familiares. Era uma solução social, inclusive, para amparar as pessoas que ficavam sozinhas. Mas o gesto dela revela o coração dela. Ruth não precisava, até porque se ela não fizesse isso, ele nunca nem saberia. Mas ela se coloca numa situação de humildade. Ela se coloca diante de uma nova oportunidade rendida. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Ela acredita no novo tempo humilde. Não existe nada que a gente experimente de Deus que não nasça a partir da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas concede de graça aos humildes. Toda a história de transformação precisa nascer de um coração quebrantado. Enquanto você ficar com esse seu orgulho aí no teu coração, Deus nunca vai conseguir agir. Deus não vai conseguir transformar a sua vida. Deus não vai conseguir salvar a sua família. Deus nunca vai salvar a nossa cidade enquanto os corações permanecerem orgulhosos. Se você espera que Deus faça algo em você, comece com uma coisa: rendição. A rendição é prostrar-se diante de Deus e dizer: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Talvez hoje o teu maior desafio não é nem o seu marido ou a sua esposa, talvez não é nem o seu filho, nem a história de vocês, ou nem o futuro que vem pela frente. O seu maior desafio é quebrar o orgulho. É o orgulho que está destruindo essa casa. Sempre é. Porque eu nunca vi uma família esmurecer diante de alguém que humildemente está disposto a restaurar. Mas corações orgulhosos não conseguem experimentar o que Deus tem para a sua vida. Talvez hoje seja o dia da humildade. Talvez tua casa não está assim como eu estou descrevendo. Talvez vocês não estão separando, talvez vocês não estão divorciando. Mas vocês têm conflitos constantes, vocês têm problemas. Posso te dizer onde é que está a origem de tudo isso? Onde é que está? O que vocês acham, gente? Onde? Orgulho. É por causa do nosso orgulho que a gente ofende. É por causa do nosso orgulho que a gente fala o que se arrepende. É por causa do nosso orgulho que a gente discute. É por causa do nosso orgulho que a gente desiste. É por causa do nosso orgulho que a gente separa. É por causa do nosso orgulho que a gente desrespeita. É por causa do nosso orgulho que a gente ataca. Por causa da gente. É por algo que precisa acontecer aqui. E talvez hoje chegou o dia da rendição. Não é para o seu marido nem para a sua esposa, é para Deus. Hoje talvez chegou o dia de se render-se a Deus. Fique em pé, eu quero orar com você. Quantos querem salvar suas famílias? Levante sua mão. Tem alguém que quer orar pela sua família? Talvez agradeça a Deus se você está com a família em paz, mas acredite, haverá fome.
Aprenda já os passos antes, se prepare. Se prepare, haverá fome. Encontre o caminho do arrependimento, busque estabelecer uma aliança e se renda. Seja humilde, peça ajuda, se renda diante de Deus. Diga hoje: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Talvez o maior passo de rendição que você vai dar hoje é perante Deus, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha família a Ti. Comece por você. Quem lembra da brincadeira de esconde-esconde lá? O que acontece no final? O que acontece no final? Um salva todos. Talvez hoje você é aquele que vai poder chegar em casa e falar: um salva todos. Talvez você vai poder hoje, talvez ser a pessoa que eternamente vai receber esse selo da parte de Deus. O teu desejo, a tua decisão, a tua perseverança salvou a tua casa. Quem sabe? Espero que essa história seja a história de todos aqui, onde nós todos podemos descobrir que um salva todos, porque um dia lá na cruz, um salvou todos. Sabe por que você pode perdoar sua família? Sabe por que você pode lutar por ela? Não porque eles merecem ou não merecem, porque Jesus fez algo impagável. É por causa de Cristo que nós podemos lutar pela nossa casa. É por causa de Jesus, pelo perdão que Ele nos deu, é que eu posso restaurar minha família. É por causa do que nós já recebemos de Jesus que nós podemos olhar com respeito nosso marido, nossa esposa e recomeçar. É por causa do que Ele fez. Porque se olhássemos uns para os outros, nós estávamos fritos. Se a minha esposa olhasse para mim, se eu olhasse para ela o tempo todo, nós não estaríamos juntos. Porque volta e meia a gente vai encontrar motivos para justificar o fato daquilo não valer a pena. Mas quando eu olho para o que Jesus me fez, para o que Jesus me perdoou, por quão podre eu sou e o quanto Ele me amou, amar minha esposa fica fácil. Amar o meu marido, o seu marido, os seus filhos, o seu pai, fica fácil. Porque um salva todos. Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero orar pela sua família, mas antes disso eu quero orar por você, porque essa mensagem é para é para você, não é para sua esposa, não é para o seu marido, não é para os seus filhos, essa mensagem é para você. Salve a sua casa, salve a sua família, lute por ela, persevere pela sua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que é que o Senhor está fazendo nas histórias aqui hoje, eu não sei o que o Senhor está fazendo na família de cada um aqui hoje, eu não sei qual é, Pai, o dilema, os desafios, as armadilhas em que cada um entrou, talvez os dilemas que cada um está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: o Senhor quer restaurar a nossa casa, o Senhor quer salvar a nossa família, o Senhor quer que a nossa família possa ser um lugar de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade. O Senhor quer restaurar o relacionamento dos pais para os filhos aos pais, dos casamentos, do marido, da mulher, da esposa. Pai, eu sei que o Senhor deseja isso, que o Senhor encontre aqui em nossos corações humildade, que aquele que precisa ser transformado se transforme, que pare de jogar para os outros, pare de vitimismo, pare de transferência de culpa, mas assuma humildemente o seu papel e se renda a Ti, que hoje o Senhor encontre aqui em corações rendidos. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Pai, nós oramos por cada um aqui e aqueles que estão conscientemente se rendendo a Ti, em nome de Jesus. Se você puder agora e tiver com algum familiar, toque nele, abrace, pegue na mão e ore por ele agora. Ore no seu coração, tenha misericórdia, ore por ele. Pai, nós oramos aqui por cada familiar, cada pessoa que está aqui, pelas famílias que não estão aqui. Nós oramos pelas pessoas que estão em casa aqui agora, por aqueles que estão aqui representando os outros. Pai, salva as nossas casas, salva nossas famílias, Pai, salva nossos casamentos. É só a sua graça e só a sua misericórdia que pode mudar a nossa história. Pai, nós oramos por essa cidade, nós oramos por essa igreja, nós oramos aqui pelas mães, pelos pais, pelos filhos, sejam que estão sozinhos, com marido, sem marido, com esposa, sem esposa, sozinho, não importa, Pai, nós somos família, nós temos família, e o Senhor quer restaurar a nossa casa, Pai. Traz alegria, traz harmonia, traz fé, traz encorajamento, traz amor, traz respeito, que a honra, Senhor, comece a penetrar nos corações e nos lares, e que nós possamos desfrutar de uma transformação na nossa casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos creem que Deus quer salvar a sua casa? Amém? Deus quer. Então, ore pela sua família, lute pela sua família e ame a sua família. Nós amamos a sua família e nós, como igreja, não deixaremos de lutar pela sua família. Amém? Então eu creio até, inclusive, igreja, eu acho que a gente tem que ter um culto da família assim a cada um mês, a cada 2 meses. Nós temos que orar pela nossa família, nós temos que falar sobre nossas famílias, nós temos que lutar pelas nossas famílias. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não saia daqui sem sorrir para alguém, conversar com alguém,
Dá uma frase de encorajamento com alguém, mas principalmente comer um pedacinho de pizza com a gente, dar risada um pouco e conversar. Que Deus abençoe sua semana, que a graça de Deus te acompanhe. Até domingo que vem, se Deus permitir. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Amém. Deus abençoe.